O milionário desprezou a garçonete que dizia estar grávida. 20 anos depois, ele ficou paralisado ao ser servido por um jovem idêntico a ele. O salão dourado do Grand Hyatt, São Paulo, refletia o brilho das taças de cristal e das joias caras. Era um desses eventos onde o metro quadrado tinha mais dinheiro do que algumas cidades inteiras do interior. Mesa impecável, arranjos de orquídeas brancas estrategicamente posicionados, garçons em trajes formais circulando como fantasmas silenciosos entre os convidados. Era o tipo de lugar onde Sérgio Cavalcanti reinava absoluto. Aos 45 anos, Sérgio era o que chamavam de tubarão. Não precisava erguer a voz para ser temido. Dono de uma construtora que havia engolido metade das concorrentes nos últimos 10 anos. Ele cultivava a fama de implacável nos negócios. Solteiro convicto, colecionava relacionamentos discretos como quem coleciona carros de luxo, sempre atento ao modelo mais recente, nunca comprometido o suficiente para manter um por muito tempo. Adriana Freitas ajeitou a gravata borboleta do uniforme enquanto observava a movimentação na cozinha do hotel. Aos 28 anos, ela não tinha diploma universitário, mas possuía aquele tipo de inteligência que vem da vida. Filha de empregada doméstica, começou a trabalhar aos 14. Não é justo, sua mãe dizia. Mas é o que temos. E Adriana aprendeu a transformar o que tinha em oportunidades, de copeira a garçonete em apenas 3 anos. Ela se destacou pela eficiência discreta e pelo sorriso genuíno no Grand Hyatt, onde trabalhava há quase 2 anos. Era requisitada para os eventos mais importantes. Freitas, mesa VIP hoje, Cavalcanti e associados. O maitre anunciou, sem levantar os olhos da prancheta. Adriana sentiu o estômago embrulhar. Fazia quase 3 meses que não via Sérgio. 3 meses desde a última vez que ele a esperou após o expediente, com aquele sorriso de canto de boca que fazia suas pernas tremerem. 3 meses desde que ele sussurrou em seu ouvido que era o nosso segredinho. E 2 semanas desde que descobriu que carregava o resultado desse segredo. O relógio marcava 21h37 quando Adriana reuniu a coragem que vinha ensaiando por dias. O jantar estava quase no fim. Os executivos já relaxados pelo vinho caro, as risadas mais soltas. Licença, senhor, ela disse, enchendo a taça de Sérgio com água. Ele ergueu os olhos, levemente irritado pela interrupção. Demorou 2 segundos para reconhecê-la. Sim, perguntou, com a sobrancelha levemente arqueada. Não havia familiaridade em sua voz. Precisamos conversar. É importante. A mesa inteira silenciou por um momento. Olhares curiosos se voltando para a garçonete que ousava interromper Sérgio Cavalcanti. Se for sobre o serviço, fale com o gerente, respondeu seco, voltando-se para seu interlocutor. É sobre nós, Adriana insistiu, a voz quase falhando. Estou grávida. O silêncio que seguiu teve peso físico. As taças pararam no ar. Os sorrisos congelaram. Até mesmo os outros garçons ficaram imóveis. Sérgio permaneceu estático por exatos 5 segundos, que pareceram uma eternidade. Então, lentamente, pousou o guardanapo na mesa e se levantou. Sua voz, quando finalmente falou, era baixa e cortante como uma navalha. Eu não conheço esta mulher. Sérgio, por favor. Adriana sussurrou, sentindo o chão fugir sob seus pés. Só quero conversar em particular. O rosto dele endureceu. Aquele não era o homem que tinha acariciado seu rosto e prometido cuidar dela tantas noites. Era uma máscara fria, calculista. Os olhos, que antes pareciam sorrir quando a viam, agora a perfuravam com desprezos. Como se atreve, disse, alto o suficiente para que toda a mesa ouvisse. Acha que pode inventar histórias para extorquir dinheiro? O gerente já se aproximava. Alertado pela comoção, Adriana sentiu o sangue subir ao rosto. Metade vergonha, metade desespero. Não estou mentindo, você sabe. Pessoas como você não têm dignidade. Sérgio a interrompeu, agora projetando a voz para que todo o salão ouvisse. Seu lugar é no lixo, junto com sua mentira. O burburinho cresceu ao redor. Adriana viu os olhares. Alguns de choque, outros de pena, muitos de desprezo. Uma executiva na mesa murmurou algo como sempre as mesmas armadilhas. Um garçom que ela conhecia há anos desviou o olhar, fingindo não vê-la. Quero esta mulher fora do meu evento,
Sérgio exigiu, agora falando diretamente com o gerente. E fora deste hotel, o gerente, que já estava vermelho de constrangimento, segurou Adriana pelo braço. Vamos, isso é motivo para a demissão por justa causa, sussurrou. Não pode fazer isso. Adriana protestou. As lágrimas agora escorrendo livremente. Tenho direitos, estou grávida. Processo é com o RH. O gerente cortou, puxando-a para longe do salão enquanto era levada. Adriana ainda ouviu Sérgio dizer, alto o suficiente. Uma lição para todos. Há pessoas que confundem gentileza com intimidade. Patético. As risadas nervosas que seguiram a cortaram mais fundo que qualquer insulto. Na pequena sala dos funcionários, Adriana recebeu suas coisas em uma sacola plástica. Seu crachá foi confiscado. 15 minutos depois da cena, como já chamavam, ela estava na calçada. A noite paulistana estava fria. Ou talvez fosse apenas o vazio em seu peito. Adriana abraçou a própria barriga, ainda plana, sentindo uma onda de proteção pelo pequeno ser que crescia ali. Não era um erro, não era uma mentira, era uma vida. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento de um quarto em Itaquera, Adriana chorou até adormecer, pela humilhação, pelo emprego perdido, pelo homem que pensou conhecer. Mas quando acordou na manhã seguinte, algo havia mudado. Enquanto preparava um chá de gengibre para o enjoo matinal, tomou uma decisão. São Paulo, a cidade que acabara de rejeitá-la, teria que esperar. Ela ligou para sua tia em Minas Gerais. "Posso ficar com você por um tempo?" perguntou, a voz ainda rouca de tanto chorar. Adriana fez as malas naquele mesmo dia. Pegou o ônibus interestadual com apenas 2 certezas. Carregava o filho de Sérgio Cavalcante e jamais voltaria a rastejar por reconhecimento, o que ela não sabia. Enquanto o ônibus deixava a rodoviária Tietê, era que um dia voltaria. E quando esse dia chegasse, não seria como garçonete, mas como uma mulher que construiu seu próprio caminho, tijolo por tijolo, sem a sombra de um homem que não teve coragem de olhar para o próprio filho. A pequena cidade de São Lourenço, no sul de Minas Gerais, recebeu Adriana com o acolhimento das montanhas. A casa simples de Dona Zulmira, sua tia, ficava numa rua de terra batida, com galinhas no quintal e um pé de jabuticaba que, segundo a proprietária, dava frutos tão doces que até Nossa Senhora vinha provar. "Pode ficar o tempo que precisar, minha filha", disse a tia, enquanto arrumava o quartinho dos fundos. Não é um palácio, mas tem teto firme e comida na mesa. Comida na mesa era mais do que Adriana podia esperar. Os 3 meses que se seguiram foram de pura sobrevivência. O dinheiro da rescisão, que conseguiu após ameaçar denunciar o hotel por demissão discriminatória, rapidamente se esvaiu entre consultas pré-natais e a necessidade de montar um pequeno enxoval. As noites eram as piores. Sozinha na cama estreita, Adriana revivia a humilhação, a voz de Sérgio ecoando em sua cabeça. Seu lugar é no lixo. Às vezes a raiva era tanta que precisava morder o travesseiro para não gritar. Em outras noites, o medo tomava conta. Como criaria uma criança sozinha? Com que dinheiro? Certa manhã, de frente para o espelho do minúsculo banheiro, notou a barriga já visível sob a camisola. Passou as mãos sobre o ventre em um gesto quase reverente. "Vai ser você e eu contra o mundo, pequeno", sussurrou. Foi nesse momento que Adriana decidiu. Não voltaria para São Paulo como vítima. Se retornasse, seria pelas próprias pernas, com dignidade. Mas primeiro, precisava sobreviver. Na mercearia local, conseguiu emprego como caixa. O dono, seu Joaquim, era um senhor de sobrancelhas espessas e mãos calejadas que não fez perguntas sobre sua situação. "Trabalho honesto é trabalho honesto", disse ele simplesmente. "Só não pode faltar quando o bebê nascer." "Não vou faltar", garantiu Adriana, engolindo o nó na garganta. "Nem que eu tenha que amarrar ele nas costas." Seu Joaquim apenas assentiu, satisfeito. O salário era mínimo, mas dava para o básico. E o mais importante, ninguém ali a olhava com desprezo ou pena. A gravidez avançou entre turnos na mercearia e noites insones. As consultas médicas eram no posto de saúde local, onde a enfermeira Lucimara sempre separava vitaminas extras para ela. "Menina, você precisa comer melhor. Esse bebê vai precisar de uma mãe forte." Aos 7 meses, quando a barriga já pesava como uma melancia,
Adriana ainda empacotava compras e organizava prateleiras. Foi numa tarde quente de dezembro que as primeiras contrações começaram. "Tá passando mal, filha?" perguntou Dona Neide, cliente habitual, ao ver Adriana segurar firme no balcão, o rosto contorcido. "Só uma dorzinha", mentiu, sentindo o suor escorrer pela testa. Mas não era só uma dorzinha. 2 horas depois, seu Joaquim a colocava na caminhonete enferrujada, dirigindo em alta velocidade até o pequeno hospital da cidade. A bolsa havia estourado no meio da sessão de enlatados. O parto foi longo e difícil. Por 17 horas, Adriana lutou, entre gritos e lágrimas. Para trazer seu filho ao mundo, sozinha, não havia mão para segurar. Não havia palavras de encorajamento de um pai ansioso. Apenas Lucimara, a enfermeira do posto, que soube do parto e apareceu de folga para ajudar. "Vamos lá, mãezinha, força. Ele tá quase chegando." No auge da dor, quando achou que não aguentaria mais, Adriana fechou os olhos e viu o rosto de Sérgio. Não o Sérgio que a humilhou, mas o homem que uma vez acariciou seu rosto e disse que seus olhos eram como estrelas perdidas na cidade grande. A raiva brotou, fresca e revigorante. "Ele vai conhecer você um dia", murmurou entre dentes, "e vai se arrepender do que fez." Às 4h37 da madrugada, em um quarto simples do Hospital Municipal de São Lourenço, nasceu André, pequeno, mas com pulmões poderosos e olhos intensamente negros. Os olhos de Sérgio. "Olha só que menino lindo", disse a enfermeira, colocando o bebê nos braços trêmulos de Adriana. "Tem os seus olhos." Adriana não corrigiu. Seria a primeira de muitas meias-verdades que contaria para proteger seu filho. Os dias que se seguiram foram um borrão de exaustão, fraldas e mamadeiras. Tia Zulmira se transformou em uma avó de coração, cuidando do pequeno enquanto Adriana voltava ao trabalho. Apenas 2 semanas após o parto, com os pontos ainda doendo. "André, seu nome é André, porque você será um homem forte, como o santo guerreiro", dizia para o bebê, enquanto o ninava nas madrugadas. "Mas vai ser gentil como sua mãe, nunca durão como seu pai." Os meses passaram. André cresceu de bebê chorão para um menino de bochechas rechonchudas e sorriso fácil. Seu primeiro ano de vida foi marcado por dificuldades financeiras e sacrifícios que só uma mãe solteira conhece. Houve noites em que Adriana comeu apenas pão para que pudesse comprar frutas para o filho. Houve dias em que trabalhou com febre porque não podia perder o dia de pagamento. E houve manhãs em que chorou silenciosamente no banho. Única hora do dia em que podia desabar sem que ninguém visse. Mas algo começou a mudar. Durante os intervalos de almoço, Adriana preparava marmitas que faziam sucesso entre os funcionários da mercearia. Começou com um simples arroz, feijão e almôndega. Logo, seu Joaquim estava pagando para ela cozinhar para ele também. "Menina, você tem um dom", dizia o patrão, limpando o bigode após devorar um empadão de frango. "Isso aqui tá melhor que restaurante." As palavras de seu Joaquim plantaram uma semente. Nas horas livres, Adriana começou a experimentar receitas da avó, aprimorando-as com o pouco que tinha à disposição. O tempero se tornou sua assinatura, seu pequeno ato de criação em dias de mera sobrevivência. Quando André completou 2 anos, uma carta chegou. Era de uma antiga colega do hotel, a única que manteve contato. Contava que Sérgio Cavalcante tinha expandido seus negócios. Agora era um dos homens mais ricos de São Paulo. Havia fotos dele nas colunas sociais, sempre com modelos diferentes, sempre imponente. Adriana queimou a carta, olhou para o filho, que brincava no chão com blocos de madeira feitos pelo vizinho carpinteiro. "Um dia, meu amor", prometeu, beijando a cabeça do menino. "Um dia vamos voltar para São Paulo. E quando esse dia chegar, não vamos precisar dele para nada." Nos meses seguintes, Adriana começou a vender pequenos doces e salgados na porta da escola local. O sucesso foi imediato. Em 1 ano, já tinha uma freguesia fiel e um pequeno caderno de encomendas. Seu Joaquim, percebendo o talento da funcionária, propôs um acordo. "Vende teus quitutes aqui na mercearia também. Dividimos o lucro." Foi o primeiro passo para uma nova fase. Aos poucos, entre fraldas, primeiras palavras e noites em claro, Adriana começava a tecer seu caminho de volta à cidade grande. Não como vítima, não como suplicante, mas como mulher que transformou a dor em força e a rejeição em determinação. São Paulo aguardava, e quando Adriana voltasse,
seria para ficar. O cheiro de massa fresca invadia a pequena cozinha. Adriana ajustou o fogo sob a panela enquanto observava André, agora com 4 anos, sentado à mesa da cozinha, concentrado em desenhar algo que parecia uma mistura de dinossauro com avião. Mãe, olha o que eu fiz. O menino ergueu o desenho, orgulhoso, mostrando o rabisco colorido. Que lindo, meu amor. Adriana sorriu, secando as mãos no avental florido. É para a parede da nossa cozinha especial. André assentiu com entusiasmo. A cozinha especial era como chamavam o pequeno cômodo nos fundos da casa que seu Joaquim havia emprestado para o novo empreendimento de Adriana. Após 3 anos vendendo quitutes na mercearia, ela finalmente tinha juntado coragem e dinheiro suficiente para dar o próximo passo. São Lourenço tinha sido um refúgio, mas nunca um destino final. A cidade pequena, com seu ritmo lento e acolhedor, serviu como incubadora para os sonhos de Adriana. Enquanto suas coxinhas, bolos e empadões ganhavam fama local, ela guardava cada centavo possível em uma lata de achocolatado, escondida no fundo do guarda-roupa. A gente vai voltar para São Paulo um dia, dizia para André, nas noites em que contava histórias antes de dormir. Lá tem prédios tão altos que parecem furar as nuvens. Mais alto que o seu Joaquim? Perguntava o menino com os olhos arregalados, comparando com o dono da mercearia, que tinha quase 2 metros de altura. Muito mais alto, ria Adriana. E tem parques enormes, e museus, e o lugar onde seu pai nos rejeitou, completava mentalmente. Mas isso André ainda não precisava saber. Naquela tarde quente de janeiro, Adriana estava preparando a primeira leva de marmitas para entregar. Tinha conseguido fechar contrato com 3 pequenas lojas da cidade, que queriam alimentação para seus funcionários. 20 marmitas diárias, de segunda a sexta. Não era muito, mas era um começo. Pode mexer aqui para mim. Filho, pediu, entregando uma colher de pau para André, que imediatamente assumiu a tarefa com seriedade desproporcional à sua idade, observando o filho, tão pequeno ainda, mas já querendo ajudar. Adriana sentiu aquela mistura de orgulho e dor que já conhecia bem. André tinha os olhos do pai, o mesmo formato de queixo, a mesma postura altiva mesmo quando brincava, mas tinha o coração dela, generoso, resiliente, capaz de encontrar alegria em coisas simples. Saiu a primeira fornada. Comemorou, retirando um tabuleiro do forno. O cheiro de pão de queijo fresco se espalhou pelo ambiente. Posso provar um? André já se aproximava, os olhinhos brilhando de antecipação. Só um, que esses são para vender. O sucesso das marmitas foi quase imediato. Em 1 mês, Adriana já estava recebendo pedidos de outras lojas, da farmácia local e até do pequeno escritório de contabilidade. Comida da Adriana, como chamavam, tinha se tornado sinônimo de qualidade na cidadezinha. Tia Zulmira, que já passava dos 70, observava a sobrinha com admiração. Você tem o dom da sua avó, menina. Ela também transformava pouco em muito na cozinha. Adriana sorria, grata pela comparação. Sua avó havia sido cozinheira de uma família rica em Ribeirão Preto, famosa por fazer milagres com ingredientes simples. Talvez fosse genético, aquela capacidade de transformar comida em conforto, em memória, em um abraço silencioso. Com o aumento da clientela veio a necessidade de mais espaço. O cômodo nos fundos da casa de seu Joaquim já não era suficiente. Foi quando Dona Esmeralda, viúva do antigo padeiro da cidade, apareceu com uma proposta. Minha cozinha está parada desde que seu Antônio faleceu. Por que não usa ela? Tem forno industrial e tudo mais. Era uma oferta generosa, mas Adriana sabia que não era caridade. A cozinha da antiga padaria estava abandonada há quase 2 anos, acumulando poeira e lembranças. Dona Esmeralda queria vê-la viva novamente. Posso pagar um aluguel pequeno agora e aumentar conforme o negócio crescer, propôs Adriana, determinada a manter sua dignidade. O acordo foi selado com um abraço e uma promessa de marmita gratuita para Dona Esmeralda 3 vezes por semana. A transição para a nova cozinha marcou uma virada na vida de Adriana. O forno industrial permitia fazer mais em menos tempo. O espaço amplo significava que André podia ficar com ela enquanto trabalhava. Um cantinho organizado com seus lápis e brinquedos.
E mais importante, era a primeira vez em anos que Adriana sentia que estava construindo algo realmente seu. Vamos dar um nome para o nosso negócio, disse para André. Numa tarde em que eles limpavam a cozinha juntos, o menino, munido de um pano úmido quase do seu tamanho, ajudava a limpar as partes baixas dos armários. Que tal? Super comida da mamãe, sugeriu ele, com a lógica simples e direta das crianças. Adriana riu, bagunçando os cabelos escuros do filho. Que tal os sabores de casa? É simples, diz o que fazemos, e lembra o que queremos que as pessoas sintam quando comem nossa comida. André considerou por um momento, a testa franzida em concentração. Eu gosto, mas ainda acho que super comida da mamãe é melhor. Com o nome definido, Sabores de Casa venceu. Para desapontamento de André, Adriana investiu nas primeiras embalagens personalizadas. Simples caixas de papel com um adesivo feito na gráfica local. Não era sofisticado, mas transmitia o que ela queria: cuidado, atenção, comida feita com amor. O próximo passo veio quando o pequeno hotel da cidade, frequentado por turistas que buscavam as famosas águas termais de São Lourenço, entrou em contato. Precisamos de alguém para fornecer café da manhã para os hóspedes, explicou a gerente. Nosso cozinheiro saiu e estamos em apuros. Era uma oportunidade e tanto. Mais dinheiro, mais visibilidade, mas também significava acordar às 4 da manhã para entregar tudo fresco até às 6. Vou precisar de ajuda, Adriana murmurou para si mesma, fazendo contas mentais. E assim, pouco mais de 4 anos depois de chegar a São Lourenço com apenas uma mala e um bebê na barriga, Adriana contratou sua primeira funcionária. Dona Cida, uma senhora de 60 anos que havia trabalhado a vida toda como merendeira em escola pública. Não quero aposentar ainda, disse Dona Cida, quando Adriana questionou se ela aguentaria a rotina. Cozinha é o que sei fazer, e suas receitas são um desafio bom para esses ossos velhos. André, agora frequentando a pré-escola pela manhã, passava as tardes na cozinha, observando fascinado o balé de panelas, tabuleiros e formas. Aos 5 anos, já sabia diferenciar os tipos de farinha pelo toque. Reconhecia quando o ponto da massa estava correto e tinha opinião formada sobre a quantidade certa de pimenta no molho de tomate. Chenu, esse menino vai ser chefe, comentou Dona Cida, vendo André provar com seriedade um molho e declarar que falta um pouquinho de amor. Seu jeito de dizer que o sal estava baixo, Adriana sorria, mas havia uma pontada de preocupação em seu coração. Quanto mais André crescia, mais perguntas surgiam. Onde está meu pai? Foi uma delas, feia quando ele voltou da escola após o Dia dos Pais. Seu pai mora longe, respondeu Adriana, escolhendo as palavras com cuidado. Ele não pôde ficar com a gente. Ele não gosta de mim. Os olhos grandes, idênticos aos de Sérgio, encheram-se de lágrimas. Não, meu amor. Adriana abraçou o filho com força. Ele nem te conhece. Um dia você vai entender melhor. Prometo. Naquela noite, depois que André dormiu, Adriana abriu a lata de achocolatado onde guardava suas economias. Dentro, junto com as notas cuidadosamente dobradas, estava um recorte de jornal. Era uma matéria sobre Sérgio Cavalcante, o magnata da construção. Em algum evento de gala, a foto mostrava-o sorrindo, impecável em seu terno caro, cercado por pessoas da alta sociedade. Estamos quase lá, sussurrou Adriana guardando o recorte. Mais um pouco e voltamos para São Paulo, não para você nos ver, mas para você nos enxergar. 2 meses depois, quando o contrato com o hotel foi renovado e ampliado, Adriana comprou sua primeira geladeira industrial. No dia da entrega, André fez questão de colar na porta, com fita adesiva, seu desenho preferido, 3 figuras de palito. Ele no meio, de mãos dadas com a mãe de um lado, e do outro, um espaço vazio, esperando para ser preenchido. Não com Sérgio, Adriana sabia, mas com o futuro que ela estava construindo, paciente e determinada, como quem planta uma semente no deserto e acredita, contra todas as probabilidades, que verá flores um dia. O sol mal havia despontado quando Adriana abriu as portas da sua cozinha. O pequeno letreiro de madeira pintado à mão anunciava Sabores de Casa, buffet e marmitas. Depois de 5 anos de trabalho árduo em São Lourenço, o negócio havia crescido de forma consistente.
não explosiva, mas sólida como raízes que se aprofundam silenciosamente no solo. André, agora com 9 anos, corria à frente dela com a mochila escolar nas costas. Era um menino alto para a idade, com uma inteligência que surpreendia os professores e uma curiosidade que às vezes exaustava a mãe. "Mãe, vou passar na biblioteca depois da aula", gritou, já na esquina. "A professora disse que tem um livro novo de ciências." Adriana acenou, orgulhosa e preocupada na mesma medida. André devorava livros quase tão vorazmente quanto os pratos que ela preparava. Era fascinado por coisas de gente grande. Economia, desde que descobriu o que era juros compostos. Arquitetura, desenhava prédios imensos em seus cadernos. E, para desespero dela, automóveis de luxo. Dentro da cozinha, Dona Cida já preparava a massa de pão. Ao longo dos anos, a equipe havia crescido. Além da senhora, havia também Júlio, um rapaz de 20 e poucos anos que fazia as entregas, e Teresa, uma moça quieta que tinha um talento especial para a confeitaria. "Bom dia, chefe", cumprimentou Júlio, erguendo uma xícara de café. "Temos aquele evento no clube hoje, lembra? 15 pratos de entrada e sobremesas para 30? Adriana assentiu, tirando o casaco. Era o tipo de serviço que tinha se tornado comum nos últimos 2 anos. De fornecedora de marmitas simples, ela havia se transformado na principal opção de buffet para eventos na pequena cidade, casamentos modestos, aniversários, formaturas. Tudo passava pela sua cozinha, enquanto organizava os ingredientes para o dia. Adriana pensava na conversa que teria com André naquela noite. Havia adiado por tempo demais. As perguntas do menino sobre o pai tinham se tornado mais frequentes e mais específicas. Ele mora em que cidade? Por que ele nunca manda presentes? Ele tem outros filhos? Até então, Adriana tinha se esquivado com meias verdades. Ele mora longe. Ele não sabe onde estamos. Não sei se ele tem outra família. Mas André merecia mais que isso. Estava crescendo, compreendendo o mundo ao seu redor. E Adriana sabia que, se não contasse a verdade, ele poderia buscar respostas por conta própria algum dia. O dia transcorreu na rotina habitual. Preparação dos alimentos, separação das marmitas, organização do buffet para o evento. Às 3 da tarde, quando Teresa assumiu o comando da cozinha para finalizar as sobremesas, Adriana foi até o escritório improvisado nos fundos. Num envelope pardo guardado na gaveta da mesa, estavam os documentos que ela havia reunido ao longo dos anos, recortes de jornal sobre Sérgio Cavalcante, a cópia da certidão de nascimento de André com o espaço do pai em branco, uma foto antiga dela com Sérgio, a única que tinha, tirada discretamente por uma colega durante um evento no hotel. Também havia uma pasta com os registros financeiros dos sabores de casa. Os números mostravam uma progressão constante, ano após ano. Agora, finalmente, havia chegado ao valor que Adriana havia estabelecido como meta. R$300 mil, o suficiente para recomeçar em São Paulo. Um nó se formou na garganta de Adriana. A ideia de deixar São Lourenço trazia uma mescla de empolgação e medo. Ali, eles tinham construído uma vida. André tinha amigos. Ela tinha clientes fiéis. Sua pequena equipe confiava nela. Mas São Paulo sempre foi o destino final. O palco onde a história incompleta precisava ser concluída. "Está tudo bem, chefe." Teresa apareceu na porta, tirando Adriana dos seus pensamentos. "Sim, só organizando algumas coisas", respondeu, guardando o envelope rapidamente. "Como estão as sobremesas à noite, depois que André terminou a lição de casa?" Adriana serviu chocolate quente para ambos. Era um ritual deles quando tinha algo importante para conversar. "Estou em apuros", perguntou o menino, levantando uma sobrancelha de maneira que lembrava tanto Sérgio que chegava a doer. "Não, meu amor." Adriana sorriu sentando-se à sua frente. "Mas precisamos conversar sobre 2 coisas importantes." André assentiu, subitamente sério. Tinha aquele jeito peculiar de crianças que convivem mais com adultos do que com outras crianças. Uma maturidade fora de hora, que às vezes quebrava o coração de Adriana. "Primeiro, sobre seu pai." Ela começou, respirando fundo. "Você está crescendo e merece saber a verdade." Os olhos do menino se arregalaram ligeiramente. Era um tema que sempre pairava entre eles, mencionado ocasionalmente, mas nunca realmente explorado. Adriana contou tudo, não os detalhes sórdidos da humilhação,
Mas a verdade essencial: tinha conhecido Sérgio enquanto trabalhava como garçonete em São Paulo. Eles tiveram um relacionamento breve e secreto. Quando ela engravidou, ele a rejeitou e negou a paternidade. Ele é rico? Foi a primeira pergunta de André, surpreendendo Adriana. Sim, muito rico. É dono de uma construtora grande em São Paulo. André assentiu, processando a informação. Então perguntou, com uma voz pequena que não combinava com seu tamanho. Ele não quis conhecer nenhuma foto minha, nunca. Adriana segurou as lágrimas. A dor no rosto do filho era como uma faca em seu peito. Não, meu anjo. Ele escolheu não fazer parte da nossa vida. André ficou em silêncio por um tempo, mexendo a colher no chocolate que esfriava. Quando falou novamente, sua voz tinha uma determinação que Adriana reconheceu como sua própria. Então foi a escolha dele perder a gente, não a nossa de perder ele. Era tão simples e tão profundo que Adriana não conseguiu responder. Apenas estendeu a mão sobre a mesa e apertou a do filho. Qual é a segunda coisa? André perguntou. Depois de alguns minutos, Adriana sorriu, grata pela resiliência dele. Vamos nos mudar para São Paulo. Os olhos do menino se iluminaram instantaneamente. Ele havia ouvido histórias sobre a cidade grande a vida toda. Para ele, era quase um lugar mítico, a terra do nunca dos prédios altos e oportunidades infinitas. Quando, para onde vamos ter uma cozinha maior? Posso escolher minha escola? As perguntas vieram em rajada, afastando a sombra da conversa anterior. Adriana explicou o plano. Venderiam o negócio para Dona Cida e Teresa, que já haviam manifestado interesse. Usariam o dinheiro para alugar um ponto comercial pequeno em um bairro em ascensão de São Paulo. Começariam com um serviço de buffet enquanto estabeleciam a clientela. E sobre ele? André perguntou de repente, voltando ao assunto anterior. Vamos procurá-lo quando chegarmos lá. A pergunta que Adriana temia, ela escolheu as palavras cuidadosamente. Não vamos procurá-lo, mas se um dia nossos caminhos se cruzarem, enfrentaremos isso juntos, naquela noite. Depois que André dormiu, Adriana sentou-se na pequena varanda da casa com uma taça de vinho barato. As estrelas sobre São Lourenço eram brilhantes, sem a poluição luminosa da cidade grande. Ali, naquela cidadezinha que a acolheu quando estava mais vulnerável. Ela tinha reconstruído sua dignidade, pedaço por pedaço. Olhou para o celular e abriu um e-mail que havia chegado mais cedo. Era da imobiliária em São Paulo, confirmando a visita a 3 pontos comerciais na semana seguinte, todos com cozinha industrial e espaço para mesas conforme solicitado. Dizia a mensagem. Estava acontecendo. 9 anos depois da humilhação, Adriana Freitas voltaria para São Paulo, não como a garçonete rejeitada, mas como empresária, dona do seu próprio destino. E levava consigo o tesouro que Sérgio havia descartado como lixo. Um menino brilhante que carregava tanto dela quanto dele. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto, mas não era de tristeza. Era o tipo de lágrima que vem quando se completa uma etapa difícil de uma jornada longa. São Lourenço havia dado raízes fortes para ela e André. Agora era a hora de dar asas ao sonho maior. No quarto ao lado, André adormecia com um livro sobre arranha-céus caído sobre o peito, sonhando com a cidade que, sem saber, já corria em seu sangue. O bairro de Pinheiros, em São Paulo, tinha mudado bastante nos últimos 10 anos. O que antes era uma área majoritariamente residencial, agora abrigava cafés descolados, galerias de arte independentes e pequenos restaurantes com propostas inovadoras. Foi ali, numa rua arborizada e movimentada, que Adriana encontrou o ponto perfeito. O imóvel não era grande, apenas 120 metros quadrados, mas tinha uma cozinha industrial nos fundos e espaço suficiente para 15 mesas na frente. O aluguel era alto, como tudo em São Paulo, mas cabia no orçamento que ela havia planejado tão meticulosamente. O que você acha? Perguntou a André, que observava o espaço vazio com olhos sonhadores. O menino, agora com 11 anos, girou lentamente, imaginando como seria o lugar quando estivesse pronto. Vai ser perfeito, mãe, respondeu, com a certeza absoluta que só as crianças possuem. Os 3 meses seguintes foram de trabalho frenético. A reforma do espaço, a compra de equipamentos, a obtenção de licenças e alvarás, a criação do cardápio. Adriana mal dormia,
alternando entre a empolgação de finalmente realizar seu sonho e o terror de que algo desse errado. A gente devia chamar de Bistrô Adriana, sugeriu Mateus, o arquiteto que ajudava na reforma. Um rapaz gentil que sempre trazia café quando vinha visitar a obra. Afinal, você é a chefe. Adriana sorriu, mas balançou a cabeça. Vai se chamar Bistrô André, disse, olhando para o filho que ajudava a pintar uma parede. Porque ele é minha obra-prima. André fingiu não ouvir, concentrado na tinta, mas suas orelhas ficaram vermelhas de orgulho. O nome foi apenas o começo. Cada detalhe do restaurante carregava um pedaço da história deles. As cadeiras de madeira escura lembravam as da cozinha de tia Zulmira. O fogão industrial, embora novo e reluzente, tinha o mesmo modelo daquele da antiga padaria em São Lourenço. E na parede principal, Adriana pendurou fotos emolduradas, André bebê em seus braços, os dois na frente dos Sabores de Casa, a pequena equipe que trabalhou com ela em Minas. Não havia fotos de Sérgio, claro, mas ele estava ali, de certa forma, nos olhos de André, na determinação silenciosa de Adriana, na própria existência do restaurante que nascera da rejeição. A inauguração foi marcada para um sábado à noite. Adriana havia investido o que pôde em marketing local, panfletos nos prédios vizinhos, anúncios em jornais de bairro, parcerias com empresas próximas, mas a maior aposta foi no boca a boca. Por isso, a noite de abertura seria com preços promocionais, quase no limite do prejuízo. E se ninguém vier? André perguntou na manhã da inauguração, enquanto ajudava a arrumar as mesas. Aí a gente come tudo sozinho, respondeu Adriana, escondendo o próprio nervosismo. Mais mousse de chocolate para você? O menino riu, mas o medo permaneceu nos seus olhos. Adriana o conhecia bem demais. Ele tinha absorvido parte da sua própria ansiedade, aquela que vinha de quem construiu tudo do zero, sem rede de segurança. Às 7 da noite, tudo estava pronto. A equipe contratada, 2 garçons, um auxiliar de cozinha e uma recepcionista, estava em posição. O cardápio, uma mistura de clássicos brasileiros com toques franceses que Adriana aprendera em cursos online, estava impresso em papel reciclado. As luzes baixas criavam uma atmosfera acolhedora, e a playlist cuidadosamente selecionada tocava jazz suave. Adriana respirou fundo, olhando para o filho que agora vestia uma camisa social e calça preta, um uniforme que ele mesmo havia escolhido. Pronto, respondeu André, segurando a mão dela. Juntos, destrancaram a porta. A primeira hora foi lenta, com apenas 2 casais entrando timidamente. Mas por volta das 8h30, uma fila começou a se formar. Às 9, todas as mesas estavam ocupadas, e Mariana, a recepcionista, anotava nomes para a próxima leva. Na cozinha, Adriana trabalhava com concentração absoluta. Cada prato que saía era inspecionado minuciosamente. Perfeição, não desculpas. Era o lema que havia passado para a equipe. André, por sua vez, circulava entre as mesas como um pequeno anfitrião. Apresentava-se aos clientes, perguntava se estavam gostando, contava orgulhosamente que o restaurante levava seu nome. Os clientes riam, encantados com o garoto articulado que falava como um adulto. Esse lugar tem uma história e tanto por trás, comentou uma senhora a uma amiga. Depois de ouvir André explicar que eles haviam se mudado de Minas há pouco tempo, e que menino educado, perto da meia-noite, quando os últimos clientes saíam, a equipe se reuniu para um brinde. O restaurante estava bagunçado, a cozinha parecia um campo de batalha, e todos estavam exaustos, mas os sorrisos eram genuínos. A gente conseguiu, disse Adriana, servindo uma taça de espumante para cada funcionário e um copo de suco para André. Sei, e isso é só o começo. A primeira semana foi tão agitada que Adriana mal teve tempo de processar o sucesso. O bistrô André rapidamente ganhou reputação no bairro. A comida era excelente e os preços justos. Mas o diferencial era o ambiente. Aquela sensação de estar em uma casa de família, onde cada detalhe tinha sido pensado com carinho. No domingo seguinte, finalmente com um dia de folga, Adriana e André foram ao Parque Ibirapuera. Era a primeira vez que realmente relaxavam desde a mudança para São Paulo. Estou orgulhoso de você, mãe, disse André,
enquanto comiam algodão doce perto do lago. Você fez tudo isso sozinha? Adriana engoliu em seco. Emocionada com a maturidade do filho, não sozinha, corrigiu, passando o braço pelos ombros dele. Nós fizemos juntos. André sorriu, satisfeito, mas então seu rosto assumiu uma expressão contemplativa. Você acha que ele sabe? Perguntou, sem precisar especificar quem era ele. Seu pai? Adriana hesitou. Era um assunto que haviam evitado desde a mudança. Não, acho que não. São Paulo é enorme, e ele provavelmente só frequenta restaurantes super chiques. André assentiu, parecendo aliviado. Depois de alguns minutos em silêncio, falou novamente. Um dia ele vai saber. Quando formos famosos... Adriana riu da confiança juvenil. Mas algo dentro dela ressoou com as palavras do filho. Porque não era apenas um sonho infantil. Era um plano. O bistrô André seria apenas o começo. Com o tempo, viriam mais restaurantes, talvez uma linha de produtos, quem sabe até um livro de receitas. E sim, um dia o nome deles estaria nos jornais. Nas revistas que Sérgio Cavalcanti certamente lia. Não por vingança, mas como prova de que aquilo que ele jogou fora havia florescido, contra todas as probabilidades. Nos meses que se seguiram, o bistrô André se consolidou. Logo foi necessário contratar mais funcionários, expandir o horário de funcionamento, aceitar reservas com semanas de antecedência. Uma crítica positiva no caderno de gastronomia de um jornal importante trouxe ainda mais clientes. Em uma terça-feira comum, enquanto verificava as reservas da semana, Adriana encontrou um nome que fez seu coração acelerar. Cavalcanti era uma coincidência. Certamente, um sobrenome comum. Nada que indicasse ser ele, ainda assim, passou o dia inquieta, observando a porta cada vez que o sino anunciava um novo cliente. Não era Sérgio. Era apenas uma família qualquer, sem nenhuma relação com o homem que ainda habitava seus pesadelos ocasionais. Aquela noite. Ao fechar o restaurante, Adriana sorriu para si mesma. Era melhor assim, quando o reencontro finalmente acontecesse, e ela sabia que aconteceria. São Paulo era grande demais e pequena demais ao mesmo tempo. Ela queria que fosse nos termos dela, com o bistrô André já estabelecido, com André crescido o suficiente para enfrentar a verdade, com ela mesma forte o suficiente para olhar nos olhos do homem que a humilhou e mostrar que tinha construído algo bonito a partir da dor que ele causou. Mãe, você está bem. André tocou seu braço, tirando-a dos pensamentos. Estou ótima, meu amor. Respondeu beijando a testa do filho. Só pensando no quanto somos sortudos por termos chegado até aqui. Sortudos não, corrigiu-se mentalmente. Determinados, resilientes, merecedores. Enquanto trancava a porta do bistrô André, Adriana olhou para o letreiro iluminado com o nome do filho. Ali estava a prova viva de que algumas rejeições não são fins, mas começos, e que alguns erros de outros se transformam nas maiores bênçãos da nossa vida. O tempo tem uma maneira própria de passar na vida adulta. Enquanto os dias se arrastam, os anos voam. Para Adriana, os 9 anos desde a abertura do bistrô. André pareciam simultaneamente uma eternidade e um piscar de olhos. O restaurante havia prosperado além das expectativas iniciais, da pequena casa em Pinheiros. Eles agora ocupavam um casarão reformado no Jardim Europa, com capacidade para 70 pessoas. A decoração continuava acolhedora, mas mais sofisticada. O cardápio, antes uma mistura de experimentos, agora tinha identidade própria. Cozinha de afeto com técnica francesa, como descreveu certa vez um crítico influente. Naquela manhã de terça-feira, Adriana revirava documentos em seu escritório no mezanino do restaurante, aos 48 anos. Conservava a beleza discreta e a postura determinada, embora alguns fios grisalhos agora despontassem entre os cabelos castanhos. Mãe, cadê aquela pasta com os contratos dos fornecedores? E André entrou sem bater, como sempre fazia. Aos 20 anos, ele tinha se tornado um jovem impressionante, alto como o pai, com os mesmos olhos penetrantes e o queixo marcado, mas com o sorriso caloroso e a acessibilidade da mãe. Cursava o 3º ano de gastronomia na melhor faculdade de São Paulo, mas já conhecia a cozinha como poucos profissionais formados. Tinha crescido entre panelas, afinal,
Na primeira gaveta do arquivo, respondeu Adriana, sem levantar os olhos do laptop. Está tentando renegociar com o pessoal dos orgânicos de novo. André confirmou com um murmúrio, já vasculhando o arquivo. A relação deles havia evoluído nos últimos anos, de mãe e filho para parceiros de negócio. Não que a estrutura familiar tivesse se perdido, longe disso. Mas agora havia um respeito mútuo profissional entre eles. Vou sair mais cedo hoje, disse André, encontrando finalmente a pasta que procurava. Tenho aquela apresentação na faculdade sobre gestão de cozinha. Vai arrasar como sempre. Adriana sorriu, finalmente olhando para o filho. Só não esquece que amanhã temos a reunião com o pessoal do shopping. Eles realmente querem uma filial do Bistrô André naquele espaço? A possibilidade de expansão era tentadora e assustadora na mesma medida. Significaria dividir a atenção, contratar mais gente, talvez perder um pouco daquele controle meticuloso que fez o restaurante se destacar, mas também significaria maior visibilidade e, claro, mais lucro. Estamos prontos para isso, afirmou André confiante. E tenho algumas ideias para tornar a filial complementar. Não concorrente, um conceito mais casual, preços mais acessíveis, mas a mesma qualidade, foi interrompido por batidas na porta. Helena, a gerente, apareceu com a agenda de reservas. Desculpe interromper, mas acabamos de receber um pedido de reserva para hoje à noite que achei que vocês deveriam saber, disse, com uma expressão difícil de ler. É para 4 pessoas, no nome de Sérgio Cavalcante. O silêncio que se seguiu foi pesado como concreto fresco. André encarou a mãe, buscando uma reação. Adriana sentiu o sangue abandonar seu rosto. Você acha que... Começou André sem completar a frase. Não sei, Adriana respondeu automaticamente. Pode ser qualquer Sérgio Cavalcante, mas não era qualquer um, e ambos sabiam. As chances de outro Sérgio Cavalcante aparecer justamente em seu restaurante eram remotas. Além disso, Adriana tinha ouvido rumores sobre ele nos últimos anos. A construtora Cavalcante havia se expandido pelo país, transformando-se num conglomerado que atuava até no mercado imobiliário internacional. Confirmamos a reserva, perguntou Helena, alternando o olhar entre mãe e filho. Sim, respondeu André antes que Adriana pudesse dizer algo. Mesa normal, tratamento normal. Depois que Helena saiu, Adriana encarou o filho com preocupação. Tem certeza? Podemos dizer que estamos lotados, que... Não, mãe! André interrompeu com surpreendente serenidade. Se for ele, algum dia isso aconteceria. Melhor que seja nos nossos termos, no nosso território. A maturidade do filho ainda a pegava de surpresa às vezes, em momentos como esse. Adriana percebia que, apesar de todas as dificuldades, tinha criado um homem forte, seguro, íntegro, tudo que Sérgio nunca foi. Tudo bem, concordou finalmente. Estarei na cozinha à noite. Você não precisa. Vou estar aqui. André cortou decidido. Vou apenas chegar um pouco mais tarde. Depois da apresentação, mas vou estar aqui. O resto do dia transcorreu num borrão de ansiedade e preparação. Adriana supervisionou pessoalmente cada detalhe do serviço noturno, exigindo perfeição ainda maior que o habitual. Se Sérgio realmente aparecesse, ele veria do que eles eram capazes. Às 20h45, 15 minutos antes da reserva, ela estava na cozinha, dando os últimos retoques em um molho quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de André. Estou chegando, tudo bem? Tudo bem, respondeu. Embora suas mãos tremessem ligeiramente, mais 10 minutos se passaram, até que Helena apareceu na porta da cozinha. Ele chegou, disse simplesmente. Mesa 12. Adriana respirou fundo, aproximando-se discretamente da abertura que permitia visualizar o salão. E lá estava ele. Sérgio Cavalcante havia envelhecido. Claro, os cabelos outrora negros estavam completamente grisalhos, elegantemente cortados. Rugas marcavam os cantos dos olhos e da boca. Mas a postura arrogante, o olhar de quem possui o mundo, tudo isso continuava lá. Estava acompanhado por 3 homens de terno, todos com aquela aparência genérica de executivos bem-sucedidos. É ele, sussurrou Carlos, o sous-chefe que trabalhou com ela por anos e conhecia sua história. Sim, respondeu Adriana, afastando-se da abertura.
Vamos continuar trabalhando. Nada muda, mas tudo havia mudado. Por mais que tentasse se concentrar nos pratos, Adriana não conseguia evitar um turbilhão de emoções, raiva, tristeza, uma estranha sensação de triunfo e medo, não por si mesma, mas por André. Como seria para ele ver? Pela primeira vez, o homem que o rejeitou antes mesmo de nascer, a porta da cozinha se abriu e André entrou, já vestido com o uniforme do restaurante. Estava pálido, mas composto. Ele está na mesa 12, disse Adriana imediatamente. Você não precisa ir até lá. Podemos mandar outro garçom. Eu quero servir, respondeu André, ajeitando o paletó. Ele não vai me reconhecer mesmo. Havia uma amargura disfarçada em sua voz, algo que Adriana raramente ouvia do filho, sempre tão positivo. André, escuta. Ela segurou o braço dele. Ele não merece nem um minuto do seu pensamento. O que construímos aqui é nosso, só nosso. O jovem assentiu, forçando um sorriso. Eu sei, mãe. Só quero ver de perto que tipo de homem abandona o próprio filho. Não havia como dissuadi-lo. Adriana observou, com o coração apertado, enquanto André pegava uma jarra de água e se dirigia ao salão, através da abertura. Ela viu quando ele se aproximou da mesa 12. Sérgio mal olhou para o garçom que servia a água, absorto na conversa com seus acompanhantes. André permaneceu impassível, profissional, perguntando se já poderiam fazer o pedido. Apenas quando Sérgio finalmente ergueu os olhos para responder, algo pareceu mudar em sua expressão. Foi sutil, um leve franzir de testa, um piscar mais demorado, como se tentasse reorganizar um pensamento. Ele olhou para André com uma curiosidade repentina, uma espécie de déjà-vu que não conseguia explicar. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou, interrompendo a própria resposta sobre o pedido. Desde a inauguração, respondeu André, com um sorriso polido. É o restaurante da minha mãe. Sérgio assentiu lentamente, ainda observando-o com aquela expressão estranha. Vocês têm uma operação impressionante aqui. Já ouvi falar muito bem deste lugar. Obrigado. André manteve a compostura perfeita. Vou trazer os cardápios de volta à cozinha. André respirava pesadamente, como se tivesse corrido quilômetros. Ele me olhou como se visse um fantasma. Disse para a mãe, mas não fez a conexão. Adriana não respondeu. Não havia necessidade. Ambos sabiam que era apenas uma questão de tempo até que Sérgio percebesse. A noite seguiu seu curso. Sérgio e seus convidados pediram o menu degustação completo, com harmonização de vinhos. A cada novo prato que André servia, Sérgio o observava mais atentamente, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça. Foi no momento da sobremesa que tudo mudou. Um dos convidados comentou sobre o nome do restaurante. Por que Bistrô André? Perguntou a André, enquanto ele servia a sobremesa à assinatura da casa. É o meu nome, respondeu simplesmente. Minha mãe, a chefe Adriana, me homenageou. Adriana. Sérgio interrompeu subitamente alerta. Adriana Freitas. O tempo pareceu congelar. André encarou Sérgio diretamente nos olhos. Os mesmos olhos que via no espelho todos os dias. Sim, respondeu finalmente. Adriana Freitas, minha mãe. Sérgio empalideceu visivelmente. O reconhecimento finalmente atingiu-o com a força de um golpe físico. Ele olhou para André com novos olhos, vendo de repente o próprio reflexo de 20 anos atrás. Vocês... Começou, sem conseguir completar a frase. Desejam mais alguma coisa? André concluiu profissionalmente, como se nada extraordinário estivesse acontecendo. Não, obrigado, respondeu um dos convidados, percebendo vagamente que algo estranho estava ocorrendo. Mas sem compreender o que, André assentiu educadamente e se afastou, deixando para trás um Sérgio Cavalcante visivelmente abalado. Na cozinha, Adriana esperava, tensa. Ele sabe, disse André, simplesmente. Ele finalmente sabe. O bistrô André fechou suas portas pouco depois da meia-noite. Os funcionários, percebendo a atmosfera tensa que pairava no ar, desde a visita de Sérgio Cavalcante, terminaram suas tarefas rapidamente e se retiraram em silêncio. Apenas Adriana e André permaneceram, sentados em uma mesa no salão vazio, uma garrafa de vinho tinto entre eles. Ele vai voltar, disse André, girando a taça entre os dedos. Não era uma pergunta.
Provavelmente, concordou Adriana. A pergunta é, quando não precisaram esperar muito pela resposta? Na manhã seguinte, enquanto Adriana conferia o estoque na cozinha, Helena apareceu à porta. Tem um homem insistindo em falar com você, anunciou, com expressão preocupada. Diz que é urgente, Sérgio Cavalcante. Adriana sentiu o coração acelerar, mas manteve o rosto impassível. Aquele momento sempre esteve no horizonte. Uma inevitabilidade que se aproximava lentamente ao longo dos anos. Diga a ele que estarei lá em 5 minutos. Quando entrou no salão, Adriana viu Sérgio sentado sozinho perto da janela. Ele parecia menor de alguma forma, menos intimidante do que em suas lembranças. O sol da manhã revelava impiedosamente as marcas da idade em seu rosto. Rugas profundas, manchas senes, a palidez de quem não dorme bem há muito tempo. Adriana. Ele se levantou quando a viu, uma mistura de emoções cruzando seu rosto. Ela não respondeu imediatamente, como se responde a um fantasma do passado, um fantasma que causou tanta dor, mas que também, involuntariamente, a levou até ali. Sérgio, disse finalmente, sentando-se à mesa. O que você quer? Ele pareceu momentaneamente desconcertado com a diretividade. O Sérgio Cavalcante que ela conhecera esperava deferência, reverência até. Mas esse homem à sua frente parecia menos seguro, como se tivesse perdido algo essencial no caminho. Eu não sabia que você tinha voltado para São Paulo, começou ele, evitando o olhar dela. O restaurante é impressionante. Obrigada, respondeu Adriana seca. Mas imagino que não veio até aqui para elogiar minha cozinha. Sérgio respirou fundo, como se reunisse coragem. Aquele garçom... André, ele é meu filho. A pergunta pairou no ar como fumaça densa. Adriana sentiu uma onda de proteção feroz surgir em seu peito. Mesmo após 20 anos, depois de todo o sucesso, de toda a vida construída, aquela pergunta ainda tinha o poder de ressuscitar a jovem humilhada e rejeitada. Agora você quer saber? Perguntou com uma calma que não sentia. Depois de 20 anos, Sérgio baixou os olhos. Um gesto inédito para o homem arrogante que ela conhecera. Eu sei que não tenho direito algum, disse em voz baixa. Mas preciso saber. Por quê? Adriana insistiu. O que mudou em 20 anos para que agora você precise saber? A resposta dele veio após um longo silêncio. Tudo mudou, eu mudei. Adriana estudou o homem à sua frente. Havia sinceridade em suas palavras, mas também algo mais. Desespero, talvez, um tipo de solidão que nem todo o dinheiro do mundo poderia aplacar. Sim, confirmou finalmente. André é seu filho biológico. Sérgio fechou os olhos por um instante, absorvendo o impacto daquela confirmação. Ele sabe sobre mim? Claro que sabe, respondeu Adriana. Nunca menti para ele. Ele sempre soube quem era seu pai e por que você não estava em nossas vidas. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de décadas de ausência, de momentos perdidos, de um vazio que jamais poderia ser preenchido. Eu quero conhecê-lo, disse Sérgio finalmente. Propriamente, quero tentar. Tentar o quê? Cortou Adriana, a voz endurecendo. Ser pai agora que ele já é um homem formado. Agora que todo o trabalho difícil já foi feito. Sei que parece isso, admitiu ele. Mas ontem à noite, quando o vi, Adriana, foi como olhar para mim mesmo quando jovem. Foi uma segunda chance que eu não mereço, mas que não posso ignorar. Adriana sentiu a raiva antiga ressurgir, aquecendo seu rosto. Segunda chance. Você teve sua chance quando eu te disse que estava grávida e você escolheu. Lembra o que disse? Que meu lugar era no lixo. Junto com minha mentira, Sérgio encolheu-se visivelmente, as palavras atingindo-o como golpes físicos. Eu era outro homem naquela época, murmurou. Arrogante, egoísta, obcecado com aparências. Não estou pedindo perdão, Adriana, sei que não mereço. Então o que está pedindo? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, retirou do bolso interno do paletó um pequeno objeto e colocou-o sobre a mesa. Era uma pulseira, dourada, delicada, com pequenos berloques que tilintavam levemente. Adriana reconheceu-a imediatamente. Era a pulseira que Sérgio havia dado a ela após uma semana juntos.
o único presente que recebera dele, a mesma pulseira que ela havia guardado por anos, até finalmente decidir deixá-la para trás quando se mudou para São Paulo. Você guardou isso? Perguntou incrédula. Encontrei-a entre suas coisas no vestiário do hotel, explicou Sérgio. Depois que você foi embora, guardei porque era a única coisa que me restou de você, a princípio, como uma espécie de troféu doentio. Depois, como lembrança do maior erro da minha vida, Adriana tocou a pulseira hesitantemente, como se pudesse queimá-la. Memórias inundaram sua mente. O sorriso de Sérgio quando a colocou em seu pulso. O peso do metal contra sua pele enquanto trabalhava. O vazio quando a deixou para trás. Ele é meu filho, insistiu Sérgio, a voz embargada. Adriana apanhou a pulseira e a segurou firmemente na palma da mão. Sim, respondeu, olhando-o diretamente nos olhos. André é seu filho, mas tudo o que ele é foi construído por mim, com amor, o mesmo amor que você me negou. Sérgio assentiu lentamente, aceitando tanto a confirmação quanto a acusação. Entendo que provavelmente ele não vai querer me conhecer, disse, após um momento. Mas posso ao menos tentar falar com ele uma vez. Adriana considerou a questão. Seria fácil dizer não. Seria justificável proteger André deste homem que os rejeitou. Mas seu filho não era mais uma criança. Era um adulto, com direito de tomar suas próprias decisões. Isso não cabe a mim decidir, respondeu finalmente. André tem 20 anos. Posso dizer a ele que você quer conversar, mas a decisão tem que ser dele. Um leve alívio passou pelo rosto de Sérgio. Obrigado, disse, simplesmente. É mais do que mereço. Muito mais, concordou Adriana, guardando a pulseira no bolso. Por que agora, Sérgio? Depois de tanto tempo. Ele desviou o olhar para a janela, observando os pedestres que passavam, alheios ao drama que se desenrolava dentro do restaurante. Estou sozinho, admitiu, com uma vulnerabilidade que ela jamais havia visto nele. Construí um império, mas não tenho com quem compartilhá-lo. Não tenho outros filhos. Meus relacionamentos nunca duraram, e recentemente, ele hesitou, como se fosse difícil continuar. Tive alguns problemas de saúde. Faz você repensar tudo. Está morrendo? Perguntou Adriana, direta como sempre. Não ainda. Um sorriso triste curvou seus lábios. Mas tive um susto grande o suficiente para me fazer olhar para trás e ver todos os erros que cometi. E você? Vocês foram o maior deles? O silêncio voltou a se instalar entre eles. Adriana pensou em André, em como ele reagiria a este reencontro. Seu filho era justo, compassivo, qualidades que certamente não herdara do pai biológico, mas também tinha um senso aguçado de autopreservação. Não se deixaria ferir facilmente. Vou falar com ele, prometeu finalmente. Mas não espere muito, Sérgio. 20 anos é tempo demais para construir uma relação do zero. Ele assentiu resignado. Entendo. E se ele não quiser me ver, vou respeitar isso, só. Diga a ele que estou orgulhoso, mesmo sem ter o direito de estar, quando Sérgio finalmente se foi. Adriana permaneceu sentada sozinha por muito tempo, a pulseira pesando em seu bolso como um fragmento concreto do passado. Tantos anos haviam se passado, tantas lágrimas derramadas, tanta luta para chegar até ali. E agora o homem que havia iniciado tudo reaparecia, trazendo consigo memórias enterradas e questões sem resposta. No final da tarde, quando André chegou para o serviço noturno, Adriana o chamou para o escritório, com palavras cuidadosamente escolhidas. Contou sobre a visita de Sérgio, sobre seu desejo de conhecê-lo propriamente. Você não precisa vê-lo se não quiser, assegurou, observando atentamente o rosto do filho. Essa decisão é inteiramente sua. André permaneceu em silêncio por longos minutos, os olhos fixos na pulseira que Adriana havia colocado sobre a mesa. Vou pensar, disse finalmente. Não sei se quero conhecer o homem que nos rejeitou, mas talvez precise olhar nos olhos dele, uma vez que seja. Adriana assentiu, compreendendo. Algumas verdades precisavam ser encaradas para serem finalmente enterradas. Ou talvez, em casos raros, para serem ressuscitadas de maneiras inesperadas, durante a semana que se seguiu. Sérgio não voltou ao restaurante.
mas sua presença pairava no ar como um perfume persistente. André parecia distraído, alternando entre momentos de intensa concentração no trabalho e longos períodos de silêncio contemplativo. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto testava um novo prato para o cardápio de inverno, que ele finalmente tomou sua decisão. Vou falar com ele, anunciou, enquanto ajustava a temperatura do forno. Mas com algumas condições, Adriana apenas assentiu, dando espaço para que o filho continuasse. Quero que seja aqui, no restaurante, depois do expediente, território neutro, mas ainda nosso. E quero que você esteja presente pelo menos no início. Tem certeza? Perguntou ela, cuidadosa. Pode ser intenso. André deu um meio sorriso, tão parecido com o de Sérgio que Adriana sentiu um aperto no peito. Sobrevivi a estágios com chefes franceses rabugentos, mãe. Posso lidar com um pai ausente por algumas horas. A ligação para Sérgio foi breve e direta. Ele aceitou imediatamente as condições, demonstrando uma humildade que surpreendeu Adriana. O encontro foi marcado para sexta-feira, após o fechamento do restaurante. Na noite combinada, enquanto os últimos clientes saíam e a equipe limpava a cozinha, Adriana observou o filho com preocupação maternal. André estava impecável em seu uniforme de chefe, o nome bordado discretamente no peito. Havia escolhido deliberadamente não trocar de roupa. Queria que Sérgio o visse exatamente como era. Um chefe, um profissional respeitado em seu próprio direito. Você está bem? Perguntou Adriana, ajudando-o a preparar 3 xícaras de café na máquina italiana. Estou, respondeu ele com surpreendente calma. Não estou nervoso, se é o que está pensando. Só curioso. Às 23h45, Helena anunciou que Sérgio havia chegado. Adriana sentiu o corpo tensionar involuntariamente. Mesmo após todos esses anos, mesmo depois de todo o sucesso que alcançaram, uma parte dela ainda era aquela garçonete humilhada publicamente. Pode mandá-lo entrar, instruiu André, assumindo naturalmente o controle da situação. Vamos sentar naquela mesa perto da janela. Sérgio entrou no restaurante quase timidamente, um contraste chocante com o homem que Adriana conhecera. Vestia roupas elegantes, mas simples, calça social escura, camisa azul sem gravata, blazer leve. Em suas mãos, carregava um pacote pequeno, embrulhado com papel simples. Boa noite, cumprimentou com evidente nervosismo. Obrigado por concordar em me ver. André o observou atentamente, como quem estuda um ingrediente desconhecido. A semelhança entre os dois era impressionante, não apenas física, mas em certos maneirismos, na postura, na forma como franziam levemente a testa ao se concentrar. Senhor Cavalcante, respondeu André formalmente, indicando uma cadeira. Por favor, sente-se. Os 3 se acomodaram à mesa. Adriana serviu o café, criando uma pausa necessária num momento tenso. O silêncio se estendeu por alguns instantes, pesado com 2 décadas de ausência. Então, André foi o primeiro a falar, direto como sempre. Você queria me conhecer. Aqui estou. Sérgio olhou para o filho com uma mistura de fascínio e tristeza. Você se parece tanto comigo quando eu tinha sua idade, comentou quase em um sussurro. É surreal. Aparência é apenas genética, respondeu André, sem hostilidade, mas também sem calor. Não significa muito. Tem razão, concordou Sérgio, assentindo. Eu só não sei bem como começar esta conversa. André tomou um gole de café, estudando o homem à sua frente. Poderia começar explicando por que nos rejeitou. Por que disse à minha mãe que seu lugar era no lixo, quando ela lhe contou sobre mim? A dureza da pergunta fez com que Sérgio baixasse os olhos. Quando os ergueu novamente, estavam marejados. Não há justificativa, respondeu com voz controlada. Eu era um homem diferente naquela época. Estava construindo minha reputação nos negócios, obcecado com a imagem que projetava, um filho com uma garçonete. Ele parou, percebendo como soava horrível. Não estou me desculpando. Estou tentando explicar minha mentalidade na época. Foi imperdoável. André permaneceu impassível, apenas assentindo levemente. Adriana observava a interação com o coração apertado, maravilhada com a compostura do filho. E por que agora? Continuou André.
Por que depois de 20 anos você de repente quer conhecer seu filho? Sérgio lançou um breve olhar para Adriana, como se buscasse permissão para algo. Ela apenas sustentou seu olhar, sem oferecer ajuda. Estou sozinho, admitiu finalmente. Voltando-se para André. Construí um império, mas não tenho ninguém com quem compartilhá-lo. Tive um problema cardíaco há alguns meses. Me fez pensar muito sobre minha vida, sobre meus arrependimentos. Então é isso? Perguntou André, com um leve tom de escárnio. Está buscando redenção no leito de morte? Não estou morrendo, corrigiu Sérgio com um sorriso triste. Pelo menos não imediatamente, mas sim, estou buscando. Não sei se redenção é a palavra certa. Talvez apenas compreensão. Ver quem você se tornou, apesar de mim, ou talvez por causa da minha ausência. Um silêncio pensativo seguiu-se. André tamborilou os dedos na mesa. Um hábito que tinha desde criança quando processava informações complexas. Você sabe o que construímos aqui? Perguntou finalmente, com um gesto abrangendo o restaurante. Sabe o que minha mãe teve que fazer para chegarmos até aqui? Sérgio balançou a cabeça negativamente. Só sei o que vi na imprensa recentemente, quando pesquisei sobre o Bistrô André. Sei que é um dos melhores restaurantes da cidade, que você é considerado um chefe promissor, que sua mãe construiu tudo do zero. André assentiu, satisfeito com a resposta. Ela vendeu marmitas na porta de escolas. Trabalhou como faxineira em hotéis, vez ou outra. Quando eu era pequeno, comia menos para que eu pudesse ter uma fruta. Tudo isso enquanto estudava à noite para melhorar nossas chances. Sua voz permanecia calma, mas seus olhos queimavam com intensidade. O senhor estava ocupado demais acumulando milhões para anotar. Adriana sentiu o rosto esquentar. Nunca havia contado esses detalhes para André, mas ele era observador demais para não ter percebido. Mesmo como criança, eu não sabia onde vocês estavam, respondeu Sérgio, visivelmente afetado. Depois que Adriana deixou o hotel, perdi o contato, e para ser honesto, não procurei. Estava convencido de que tinha feito o certo, protegendo minha reputação, protegendo sua reputação, repetiu André, com uma risada curta e sem humor. Interessante como as prioridades mudam quando o coração começa a falhar, não é? O comentário atingiu Sérgio como um golpe físico. Ele encolheu os ombros aceitando a crítica. Você tem razão de estar ressentido, admitiu. Eu mereci cada palavra. Não estou ressentido, corrigiu André, surpreendendo tanto Sérgio quanto Adriana. Ressentimento implicaria que sua ausência me definiu de alguma forma. Não definiu? Minha mãe garantiu isso. Ele fez uma pausa, tomando mais um gole de café antes de continuar. Para ser honesto, senhor Cavalcante, não sinto nada pelo senhor. Nem ódio, nem amor, nem curiosidade. É como um personagem de uma história que me contaram quando criança. Sei que existe, mas não faz parte da minha realidade. Sérgio acenou lentamente, absorvendo o golpe. Foi neste momento que Adriana decidiu dar-lhes privacidade. Vou checar algumas coisas na cozinha, anunciou levantando-se. André, estarei por perto se precisar de mim, quando ficaram sozinhos. Sérgio empurrou o pequeno pacote na direção de André. Trouxe algo para você? Não é um presente, exatamente, mas como um pertence. André observou o pacote com desconfiança, mas acabou abrindo-o. Dentro, havia um relógio de pulso antigo, elegante em sua simplicidade. O mostrador era de um branco perolado. Os números romanos discretos. A pulseira de couro escuro. Era do meu pai, explicou Sérgio. Mas seu avô, ele me deu quando completei 20 anos, dizendo que um homem precisa ser pontual para seus compromissos. É a única coisa dele que guardei. André estudou o relógio sem tocá-lo. Por que está me dando isso? Porque é seu por direito, respondeu Sérgio simplesmente. E por quê? Bem, porque esperei tempo demais para cumprir meu compromisso com você. A metáfora não passou despercebida. André finalmente pegou o relógio, examinando-o com olhos de quem aprecia coisas bem feitas. Obrigado, disse, sem compromisso na voz. Mas entenda uma coisa. Isto não significa que somos família agora. Não funciona assim. Eu sei. Sérgio assentiu, resignado. Não espero nada. Só queria que você tivesse algo. Algo que conectasse você ao seu passado.
Mesmo que seja um passado que você não conheceu. André colocou o relógio de volta na caixa e a fechou cuidadosamente. Houve outro momento de silêncio. Menos tenso que os anteriores. Minha mãe disse que o senhor é dono de uma construtora, comentou André, mudando de assunto. Na faculdade, estou fazendo um projeto sobre a viabilidade de expandir restaurantes para múltiplas unidades. Pensei em estudar alguns casos de expansão bem-sucedida de negócios. Sérgio pareceu momentaneamente surpreso pela mudança de tópico, mas rapidamente se recompôs. Sim, comecei com uma pequena construtora. Hoje, o Grupo Cavalcante tem operações em vários estados. Seria um prazer compartilhar algumas análises. Se tiver interesse, a conversa continuou por mais 40 minutos. Educada, distante, mas progressivamente mais fácil. Falaram sobre negócios, sobre o mercado gastronômico, sobre os planos de André para o futuro. Evitaram cuidadosamente tópicos pessoais e o passado doloroso. Quando Sérgio finalmente se despediu, estendeu a mão para André, o jovem a apertou brevemente. Um gesto formal, sem emoção, mas também sem hostilidade. Posso voltar algum dia? Perguntou Sérgio hesitante. Apenas para um jantar como cliente? André considerou por um momento. O restaurante está aberto a todos. Respondeu diplomaticamente. E se quiser conversar sobre aquele material para meu projeto da faculdade? Era uma abertura mínima. Um fio tênue. Mas estava lá. Sérgio assentiu, grato pelo que lhe era oferecido. Até breve, então, disse dirigindo-se à porta. Senhor Cavalcante, chamou André, quando ele já estava saindo. Só para que saiba, nunca senti sua falta. Minha mãe foi tudo o que eu precisei. Não era crueldade, apenas verdade. Sérgio acenou com a cabeça, aceitando as palavras como um homem aceita uma sentença justa. Ela sempre foi extraordinária. Respondeu, com um último olhar para o restaurante que carregava o nome do filho que ele rejeitara. Vocês dois são, nos 2 meses que se seguiram ao encontro. Sérgio voltou ao restaurante 3 vezes, sempre como cliente comum, sempre educado e discreto. Numa das visitas, trouxe documentos sobre expansão de negócios para André. Na outra, jantou sozinho, observando silenciosamente o filho trabalhar. Na terceira, veio acompanhado de um arquiteto renomado, apresentando-o discretamente a André como alguém que poderia ajudar com ideias para novos espaços. As interações eram sempre breves, cordiais, mas mantinham a distância estabelecida naquele primeiro encontro. André não demonstrava hostilidade, mas tampouco qualquer interesse em aprofundar a relação. Era como se tivesse colocado Sérgio em uma categoria mental específica, nem amigo nem inimigo, apenas uma figura tangencial em sua vida. Adriana observava tudo à distância, preocupada, mas respeitando o espaço do filho. Certa noite, enquanto fechavam juntos o restaurante, ela finalmente tocou no assunto. Como você está se sentindo com essas visitas dele? André deu de ombros, concentrado em verificar as reservas para o dia seguinte. Normal. Ele é apenas um cliente que por acaso compartilha meu DNA. A resposta era típica de André. Direta, sem rodeios. Mas Adriana conhecia o filho bem demais para não perceber a leve tensão em seus ombros. O esforço sutil para parecer indiferente. Você sabe que não precisa manter essa porta aberta se não quiser, certo? Ela insistiu gentilmente. Não deve nada a ele. André finalmente ergueu os olhos da tela do computador. Eu sei, mãe. Mas também não ganho nada mantendo rancor. É mais curiosidade, acho, ver que tipo de homem ele realmente é. Adriana assentiu, compreendendo. André sempre foi assim. Observador, calculista, querendo entender as engrenagens por trás das coisas e das pessoas. Uma semana depois, eles receberam um envelope formal do Grupo Cavalcante, dentro, um convite para um jantar no apartamento de Sérgio. Endereçado a ambos. Ele está tentando demais, comentou André, passando o convite para a mãe. Adriana examinou o papel fino, impressionada com a formalidade do gesto. Você quer ir? Perguntou, cuidadosa para não influenciar a decisão do filho. André ficou em silêncio por alguns instantes. Pensativo. Acho que sim, respondeu finalmente. Será interessante ver onde e como ele vive. E talvez seja a hora de ter uma conversa mais franca. Na noite marcada, Adriana sentiu um nó no estômago, enquanto o táxi os deixava em frente ao edifício de Sérgio.
um dos mais exclusivos de São Paulo. Com vista para o Parque Ibirapuera, o porteiro, claramente avisado sobre sua chegada, conduziu-os diretamente ao elevador privativo que levava à cobertura. "Você está bem?" perguntou André, notando sua apreensão. "Estou", mentiu Adriana. Como explicar que, mesmo depois de tanto tempo, mesmo após todo o sucesso, ainda sentia aquele medo antigo ao se aproximar do mundo de Sérgio, o medo de ser julgada, de não pertencer, de ser novamente rejeitada. O apartamento era exatamente como ela imaginava. Imenso, elegantemente decorado, com obras de arte originais e móveis de design. Cada centímetro exalava poder e riqueza acumulados ao longo de décadas. Mas havia também algo inesperado. Uma estranha austeridade, uma falta de calor. Não havia fotos pessoais, objetos que contassem histórias. Aqueles pequenos detalhes que transformam uma casa em lar. Sérgio os recebeu à porta, visivelmente nervoso, mas fazendo um esforço para parecer à vontade. "Bem-vindos", disse, conduzindo-os à sala de estar. "Obrigado por virem." A mesa estava impecavelmente posta para 3 pessoas, taças de cristal, porcelana fina, talheres de prata, um arranjo minimalista de orquídeas brancas servia como centro. Adriana notou que não havia empregados à vista. Uma escolha deliberada. Imaginou. Sérgio queria privacidade. "Preparei o jantar eu mesmo", anunciou ele com um leve sorriso quase tímido. "Ou melhor, tentei. Não chega aos pés da sua culinária, mas espero que seja aceitável." A revelação surpreendeu tanto Adriana quanto André. A imagem de Sérgio Cavalcante na cozinha era completamente discordante com tudo o que sabiam sobre ele. "Não sabia que cozinhava", comentou André, sentando-se onde Sérgio indicou. "Aprendi nos últimos anos", explicou Sérgio, servindo vinho para os adultos. "Depois do divórcio. Era isso ou comida congelada?" "Divórcio." Adriana não conseguiu esconder a surpresa. Não sabia que ele havia se casado. "Sim." "Há 8 anos", confirmou Sérgio. "Foi breve. Ela era 20 anos mais jovem que eu. Buscava segurança financeira, eu buscava companhia. Nenhum de nós encontrou o que queria. Havia uma sinceridade autodepreciativa em suas palavras que desarmou momentaneamente Adriana. Este não era o Sérgio arrogante que ela conhecera. O jantar transcorreu em uma estranha combinação de formalidade e momentos de inesperada vulnerabilidade. Sérgio serviu um risoto de fungo que, para a surpresa de André, estava bastante aceitável. A conversa fluiu cautelosamente por tópicos seguros. O mercado imobiliário, o cenário gastronômico da cidade. O projeto de André na faculdade foi apenas na sobremesa, uma torta de limão comprada que Sérgio admitiu não ter se arriscado a fazer. Que ele finalmente abordou o verdadeiro propósito do encontro. "Sei que vocês devem estar se perguntando por que os convidei para vir aqui", começou, colocando o garfo ao lado do prato ainda quase intacto. "A verdade é que queria que vissem minha vida como ela realmente é, e queria explicar, tentar explicar, por que fiz o que fiz há 20 anos. Adriana sentiu o corpo enrijecer. André manteve o rosto impassível, mas seus olhos estavam atentos, observando cada movimento de Sérgio. "Você não nos deve explicações", disse Adriana. "Mais por hábito protetor do que por convicção, devo sim", insistiu Sérgio. "Não para aliviar minha consciência, mas porque vocês merecem entender, especialmente você, André." O jovem assentiu levemente, dando permissão silenciosa para que continuasse. Sérgio respirou fundo, como quem reúne coragem para um salto difícil. "Quando conheci sua mãe, eu estava construindo meu império", começou, olhando para André. "Vinha de uma família de classe média, mas ambiciosa, meu pai. O homem do relógio que te dei. Ele me ensinou que sucesso era tudo, que pessoas eram instrumentos, relações eram transações." Ele fez uma pausa, tomando um gole de vinho antes de continuar. "Quando sua mãe me disse que estava grávida, eu não vi um filho. Vi um obstáculo, uma complicação para minha imagem pública, para meus planos." Sua voz falhou ligeiramente. "É horrível dizer isso em voz alta, mas é a verdade. Eu era um monstro de ambição. Incapaz de ver além dos meus próprios interesses." André permaneceu em silêncio, os olhos fixos em Sérgio, a expressão ilegível.
Nos anos que se seguiram, construí tudo o que planejei: o império, a riqueza, a influência, mais. Ele gesticulou para o apartamento vazio ao redor. Construí uma vida sem significado. Sem conexões reais, tentei preencher o vazio com relacionamentos superficiais, com mais aquisições, com poder. Nada funcionou. Adriana sentiu uma mistura conflitante de emoções. Havia uma parte dela que sentia uma satisfação amarga em ver a solidão de Sérgio. Era quase poético, um tipo de justiça cósmica. Mas havia também uma parte inesperada que sentia pena dele. "Por que está nos contando isso agora?" perguntou André, falando pela primeira vez desde que a explicação começara. "Porque quero que entendam que não rejeitei vocês por serem insuficientes", respondeu Sérgio, olhando diretamente para o filho. "Rejeitei porque eu era insuficiente. Não tinha capacidade para amar, para colocar alguém acima dos meus interesses. E passei 20 anos pagando por isso." O silêncio que se seguiu era denso, quase palpável. André finalmente se levantou, caminhando até a imensa janela que mostrava a cidade iluminada abaixo. De costas para os outros, falou: "O senhor não perdeu um filho, perdeu a chance de ser pai, porque enquanto me esquecia, ela me lembrava todos os dias que eu era amado." As palavras atingiram Sérgio como um golpe físico. Ele fechou os olhos, absorvendo a verdade inegável daquela declaração. "Sei disso", respondeu, a voz embargada. "E sei que não posso recuperar o tempo perdido. Não estou pedindo para ser seu pai agora, André. É tarde demais para isso. Só queria que soubessem, que entendessem, e talvez, eventualmente, pudessem me ver, não como o monstro que fui, mas como o homem arrependido que sou." André continuou de costas por alguns instantes. O perfil recortado contra as luzes da cidade, quando se virou, tinha algo nas mãos. Um envelope que retirara do bolso interno do paletó. "Trouxe algo para o senhor", disse, aproximando-se da mesa e depositando o envelope à frente de Sérgio. "Acho que precisa ver isso", com mãos ligeiramente trêmulas. Sérgio abriu o envelope. Dentro havia uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava a Adriana, muito mais jovem, exausta, mas radiante, segurando um bebê recém-nascido nos braços. Havia sangue ainda visível no cobertor que envolvia a criança, e marcas de lágrimas no rosto da jovem mãe. Sérgio olhou para a imagem por longos segundos. Incapaz de falar, virou a foto e viu, escrito à mão com letra trêmula: "André, meu filho, você nasceu rejeitado, mas será lembrado como um homem de honra." Lentamente, como se cada movimento custasse um esforço imenso, Sérgio fechou os olhos, e então, pela primeira vez em toda a sua vida, diante do filho que rejeitara e da mulher que humilhara, ele chorou abertamente. Não pelo que perdera, mas pelo que nunca tivera coragem de amar. 5 meses se passaram desde aquela noite no apartamento de Sérgio. O outono chegou a São Paulo, trazendo consigo ventos frios e uma nova temporada de mudanças. O bistrô André havia fechado temporariamente para reformas. Não apenas uma renovação estética, mas uma expansão significativa. A casa vizinha fora adquirida, duplicando o espaço do restaurante. André supervisionava pessoalmente cada detalhe da obra, que incluía agora uma cozinha experimental separada e um espaço para aulas de gastronomia, numa tarde de sexta-feira. Enquanto conferia o revestimento das novas paredes, ele recebeu uma ligação inesperada. "Senhor André, aqui é Marta, secretária do Sr. Cavalcante. Ele pediu para verificar se o senhor estaria disponível para uma visita ao hospital hoje." "Hospital?" A preocupação foi imediata. "O que aconteceu?" "Foi apenas uma pequena cirurgia cardíaca programada", explicou a secretária. "Ele está bem, mas precisa ficar em observação por alguns dias. Pediu especificamente para falar com o senhor, se possível." André olhou para o relógio. O mesmo que Sérgio lhe dera, e que agora usava ocasionalmente. Tinha uma reunião com fornecedores em 2 horas, mas algo na ligação lhe pareceu urgente. "Diga que estarei lá em 1 hora." O hospital sírio-libanês era um dos mais exclusivos da cidade. André foi conduzido a um quarto privativo no andar reservado a pacientes VIP. Encontrou Sérgio sentado numa poltrona próxima à janela, parecendo menor e mais frágil do que se lembrava, mas com os olhos alertas como sempre. "André." O rosto de Sérgio se iluminou ao vê-lo.
Obrigado por vir. Não tinha certeza se viria. Não é nada, respondeu André, mantendo o tom casual que caracterizava suas interações nos últimos meses. Como está se sentindo? É como alguém que acabou de ter o peito aberto. Sérgio riu levemente, então fez uma careta de dor. Mas os médicos dizem que foi um sucesso. Uma válvula nova para um coração velho. André sentou-se na cadeira ao lado, notando os diversos aparelhos que monitoravam os sinais vitais de Sérgio. Havia também, na mesinha lateral, uma pasta de documentos com o logotipo do Grupo Cavalcante. Trabalho no hospital, perguntou André, indicando a pasta com um gesto. Isso não parece muito saudável. Sérgio seguiu seu olhar e balançou a cabeça. Não exatamente trabalho, mas como? Planejamento. Hesitou por um momento. Então continuou. Na verdade, foi por isso que pedi para você vir. Tenho algo importante para discutir com você. O tom sério alertou André. Os meses desde o jantar em seu apartamento haviam estabelecido uma relação cautelosa entre eles. Não eram pai e filho no sentido tradicional. Essa chance havia passado há muito tempo. Mas desenvolveram um tipo de respeito mútuo. Quase uma amizade distante, Sérgio ocasionalmente aparecia no restaurante. André aceitara alguns de seus conselhos sobre a expansão do negócio. Em 2 ocasiões, jantaram juntos para discutir possibilidades futuras. Adriana mantinha-se à margem desses encontros, preferindo deixar que André navegasse a relação em seus próprios termos. Estou ouvindo, disse André, percebendo que Sérgio aguardava algum tipo de confirmação para continuar. Com algum esforço, Sérgio pegou a pasta e a estendeu para André. Refiz meu testamento. Anunciou direto como sempre. Quero que você saiba antecipadamente, sem surpresas depois. André pegou a pasta, mas não a abriu. Não preciso saber disso, disse desconfortável. Não estou esperando nada de você. Eu sei. Sérgio sorriu levemente. É uma das muitas qualidades que você herdou da sua mãe, não de mim. Mas ainda assim, quero que entenda minhas intenções. Relutante, André abriu a pasta. O documento jurídico era extenso e repleto de jargões. Mas a essência era clara. Sérgio havia designado André como seu principal herdeiro, além de uma porcentagem considerável das ações do Grupo Cavalcante. Havia propriedades, investimentos e uma significativa quantia em dinheiro. No entanto, o que mais chamou a atenção de André foi uma cláusula específica, sendo a única condição que o Centro Educacional Adriana Freitas para Jovens Cozinheiros seja estabelecido e mantido perpetuamente, oferecendo bolsas integrais para jovens de baixa renda com talento culinário. André ergueu os olhos, surpreso. Um centro educacional com o nome da minha mãe. Sérgio assentiu, ajustando-se na poltrona com uma pequena careta de dor. Conversei com ela antes. Não queria que fosse uma surpresa. A princípio ela recusou, claro. Um sorriso compreensivo cruzou seu rosto. Sua mãe nunca aceitou nada de mim. Mas quando expliquei que não era para ela, mas para jovens como ela foi um dia? Bem, ela concordou. Desde que você administrasse, André fechou a pasta lentamente, processando o que acabara de ler. Não era apenas uma herança. Era um projeto, uma missão, algo que honrava a jornada de sua mãe, transformando-a em oportunidade para outros. Por que está fazendo isso? Perguntou. Finalmente, Sérgio olhou pela janela por um momento, como se buscasse palavras no horizonte da cidade. Não posso mudar o passado, respondeu, voltando a encará-lo. Não posso recuperar os anos que perdi com você, mas posso tentar garantir que algo bom venha de tudo isso, algo que continue além de mim. Além de todos nós, houve um momento de silêncio, preenchido apenas pelo bip constante dos monitores cardíacos. E tem outra coisa, continuou Sérgio, apontando para uma segunda pasta na mesa. Isso é para o agora, não para depois que eu me for. André pegou o segundo conjunto de documentos. Desta vez, tratava-se de plantas arquitetônicas e memoriais descritivos. O título do projeto o pegou de surpresa. Complexo Gastronômico Bistrô André, Jardins. O que é isso? Perguntou, folheando as impressões coloridas de um edifício moderno e elegante. Um terreno que tenho há anos no coração dos jardins, explicou Sérgio. Estava aguardando para um projeto especial. Acho que encontrei o projeto certo. O plano era ambicioso. Um complexo que abrigaria o restaurante principal.
Uma escola de culinária, um café, um espaço para eventos e uma pequena horta urbana no terraço. Tudo projetado de acordo com os mais altos padrões de sustentabilidade e design. Seria o presente de inauguração da sua expansão? Continuou Sérgio, observando atentamente a reação de André. Sem interferência minha no conceito ou na gestão, claro. Apenas o espaço e a estrutura. André sentiu uma mistura confusa de emoções. Era um gesto grandioso, sem dúvida. O tipo de oportunidade que mudaria o rumo do Bistrô André para sempre. Mas também significava aceitar algo significativo de Sérgio. Algo que, até poucos meses atrás, teria recusado instantaneamente. Preciso falar com minha mãe sobre isso, disse finalmente. É uma decisão que temos que tomar juntos. Sérgio assentiu, parecendo satisfeito com a resposta. Claro, tome o tempo que precisar, os documentos já estão prontos, esperando apenas suas assinaturas. Se decidirem aceitar, André devolveu as pastas, sentindo o peso do que representavam. Não era apenas concreto e dinheiro. Era um tipo de reconciliação, um reconhecimento, talvez até uma forma de redenção. Sérgio, disse, usando pela primeira vez o nome dele diretamente, sem o formal Senhor Cavalcante. Por que agora? Por que não antes, ou depois, os olhos de Sérgio, tão parecidos com os seus próprios, adquiriram uma profundidade melancólica? Porque aprendi da maneira mais difícil que o tempo não é garantido. Porque passei 20 anos pensando que tinha todo o tempo do mundo para corrigir meus erros, apenas para descobrir que alguns erros não podem ser verdadeiramente corrigidos. Fez uma pausa, respirando com alguma dificuldade. E porque, pela primeira vez na minha vida, quero deixar algo que não seja apenas mais um edifício com meu nome. André não respondeu imediatamente. Havia uma sinceridade na voz de Sérgio que era impossível ignorar. Depois de alguns momentos, estendeu a mão e, num gesto que surpreendeu a ambos, segurou brevemente a mão do homem mais velho. Vou pensar sobre isso. Nós vamos pensar sobre isso. Corrigiu-se. E, obrigado, não pela oferta, mas pela honestidade. Quando deixou o hospital naquela tarde, André sentiu-se estranhamente leve. Não havia perdoado Sérgio. Algumas coisas estavam além do perdão, mas havia encontrado uma forma de paz. Um caminho para seguir adiante sem que o passado fosse um peso constante. 2 dias depois, Adriana e André visitaram Sérgio no hospital juntos. Levaram uma pequena cesta com itens caseiros da cozinha do bistrô, caldos nutritivos, pães integrais, um mouse de chocolate amargo que o médico autorizara em pequenas quantidades. Foi uma visita breve e surpreendentemente confortável. Conversaram sobre o projeto, fizeram perguntas, expressaram reservas. Sérgio ouviu tudo com atenção respeitosa. Uma novidade para um homem acostumado a dar ordens, não recebê-las. Ao final, Adriana entregou a Sérgio um envelope. O que é isso? Perguntou ele, abrindo-o com curiosidade. Era um convite formal, elegantemente impresso em papel reciclado. A chefe Adriana Freitas e André Freitas convidam para a reabertura do Bistrô André, agora em nosso novo espaço expandido. Um novo capítulo de nossa história começa. No fim do convite, escrito à mão com a caligrafia delicada de Adriana, havia uma nota. Mesa reservada para a família. Sérgio ergueu os olhos, encontrando primeiro o olhar de Adriana, depois o de André. Não havia necessidade de palavras. O convite dizia tudo o que precisava ser dito. 5 anos depois, quem visitasse o complexo gastronômico Bistrô André encontraria um espaço vibrante. Sempre cheio no restaurante principal, agora com uma estrela Michelin. André comandava a cozinha com a precisão e paixão que herdara da mãe, Adriana. Agora mais dedicada à escola culinária que levava seu nome, transformava vidas uma receita por vez. E ocasionalmente, numa mesa discreta próxima à janela, podia-se ver um senhor de cabelos completamente brancos, sempre sozinho, saboreando lentamente cada prato, como quem aprecia não apenas a comida, mas a história por trás dela. Uma história de rejeição transformada em força, de cicatrizes que viraram medalhas, de um amor maternal tão poderoso que construiu um legado a partir do nada. Uma história que, como os melhores pratos, tinha o sabor agridoce da vida real,